A única solução para as nações é um governo de paz. Votem nisso. Depois da guerra, precisamos segurança. Uma nova ordem mundial. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. 1 Reis 2, 13. Pai Celestial, que seu reino venha e se estabeleça no meio de nós. Usa-me mais uma vez para trazer luz no entendimento daqueles que te procuram, daqueles que desejam da sua palavra. Senhor, desde já eu lhe agradeço por aquilo que nós iremos ouvir, pois sua palavra é maravilhosa. E eu quero, Senhor, eu quero lhe pedir da sua benevolência para que seu Espírito me conduz para falar as palavras exatas e fazer com que todos aqueles, do mais pequenininho, do mais simples, ao mais inteligente, ao mais sábio, possa receber. Pois afinal é o Senhor que abre o entendimento do homem. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Bênção. 1 Reis 2:13. Nós estudamos a semana passada, meus amados, a história de um dos filhos de Davi, chamado Adonias, que se autoproclamou rei, sendo que não foi Deus que o tinha colocado. Isso é um grande problema, típico daquele que acha que por seus próprios dons, sua própria capacitação é capaz de adquirir as coisas para si suprir a sua própria concupiscência. E isso que aconteceu com Adonias, um homem ambicioso, que inclusive teve sua chance de se redimir. Pois quando os servos de Davi se deram conta que Adonias tinha se autoproclamado rei, pois imediatamente Natã, Betseba, interveio para se procurar Davi, a fim que Davi pudesse reagir, mesmo ele estando numa idade avançada. E assim foi. Salomão se tornou rei em vez do próprio Adonias. Adonias, sabendo, junto com o seu grupo, a sua panela de traidores, pois quando souberam que Davi tinha mandado o seu filho, Salomão, subir sobre seu jumentinho, pois todo aquele grupo que se dava em banquete entraram em pânico. E Adonias fugiu para o templo, pedindo misericórdia. E Salomão teve misericórdia de Adonias. Isso é a representação de um Deus que dá oportunidade para o pecador, para aqueles que desejam se arrepender. Mas depois, passou-se um tempinho, olha o que aconteceu. Adonias, o filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: "Você vem em paz?" E ele respondeu: "Sim." E acrescentou: "Tenho algo a dizer." Ela diz: "Fale." "Você sabe", disse ele, "que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele." Olha só, que atitude, que aproximação mais maligna, mais contrária àquilo que se espera de um servo de Deus, daquele que ama a Deus. Um homem, Adonias, que sabe
que foi por parte de Deus, Salomão ser rei e ser levantado, inclusive sabia muito bem, já desde o início. E mesmo sabendo que era de Deus que Salomão reinasse, olha como esse homem Adonias se aproximou de Betseba, mãe de Salomão. Você sabia, ele diz, que o reino era meu. Como assim? Como assim? Pois, amada igreja, Adonias, ele é a verdadeira representação daquele que não está satisfeito com a decisão de Deus. Quantos não estão satisfeitos com a decisão do próprio Senhor? Adonias é a representação daqueles que têm um coração amargurado e a representação também daquele que é invejoso. É a representação daquele que não foi curado na sua alma e nas suas emoções. Adonias carregava consigo a ambição de querer comandar todo um reinado. Adonias carregava consigo características de Satanás: inveja, ambição, maldade, engano, mentira e o desejo pelo poder, desejo para reinar. Isso não era características de Lúcifer. Não seria as características do próprio diabo? Do próprio anticristo? Pois as características do anticristo é a ambição e o desejo pelo poder. Mesmo o anticristo, sendo homem, o seu coração jamais se inclinará ao arrependimento. Olha que a palavra do Senhor diz: o anticristo, ele se opõe e oporá a tudo que for de Cristo. Assim diz o Senhor. O anticristo, ele se opõe à palavra de Deus. Eu falo no presente e eu falo no futuro, porque essa palavra é para aqueles cujos neste momento não tiveram ainda a revelação presente do anticristo. Mas essa palavra também é para aqueles cujos ouvirão essa palavra e o anticristo já estará. O anticristo se opõe à palavra de Deus. Ele fará de tudo para que pessoas não acreditem, apoiará a causa do incrédulo, a causa do ateu, apoiará, meus amados, os países que levantam a bandeira laica, apoiará países que darão mais valor à deturpação familiar, apoiará a causa dos homossexuais, apoiará a causa dos feministas, apoiará a causa de homens e mulheres ativistas que não defendem o reino de Deus, mas assim os seus próprios interesses, e a maioria desses são ateus. Apoiará a causa de tudo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas. O Adonias desse século é ambicioso, diz o Senhor. Por que o Adonias desse século?
porque Adonias já está entre nós. O Adonias desse século não aceita jamais que haja um reino supremo e um rei supremo. O Adonias desse século é contra todas as mensagens e palavras de vida eterna. Ele é contra a Bíblia. O Adonias desse século perseguirá e não descansará enquanto ver o fim das duas testemunhas. Adonias, diz a palavra do Senhor, voltando dentro do contexto, ele veio até Betseba, mãe de Salomão, e questionou dizendo: o reino era meu. O que houve no coração dele? Amargura, vaidade, inveja e maldade. Pois essas características se encontram naqueles que têm um coração não tratado. Todos aqueles que têm um coração que não é tratado ainda, pois pode se encontrar características de inveja, de vaidade, de amargura e sim de maldade. Essas características estão naqueles que têm um coração totalmente corrompido pela ambição do poder. E veja o que Adonias diz. Você sabe que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Você sabia que há pessoas que questionam a autoridade de Deus? Há pessoas que questionam a autoridade de Jesus Cristo. Há pessoas que questionam a palavra. Há pessoas que não aceitam de forma alguma ser corrigidos pelo próprio Senhor. Há pessoas que se rebelam contra Deus porque a característica dessas pessoas é o poder, é a ambição, é a inveja, é a dissensão, é a intriga e rebelião contra o próprio Deus. Isso é a verdade. Olha que fala no versículo 16. Agora, quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Olha como ele é manipulador. Eu espero que não seja negado. Ou seja, eu sou um coitado, eu sou um injustiçado, então eu te faço um pedido, disse ela. E ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Cuidado, Betseba, para não se deixar manipular diante do discurso de Adonias. Cuidado, Betseba, para não se deixar intimidar diante do espírito de intimidação que está sobre Adonias. Pois Adonias, ele sabe que pode manipular Betseba. Ele sabe, principalmente quando a pessoa não tem discernimento. Cuidado com os Adonias, Betseba. Mas Betseba, mesmo desconfortável com a situação, ela não quer problemas. Não quer contrariar quem tem o espírito de Jezabel, o espírito de intimidação.
então faz exatamente aquilo que Adonias pede. Versículo 18. Está bem? Respondeu Betseba. Como assim está bem? Como assim está bem? Falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois, assentou-se no seu trono. Mandou que trouxesse um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu, faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse, dê a sunamita Abissag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe, por que você pede somente a sunamita Abissag para Adonias? Peço logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono do meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Bom, o pedido de Adonias não foi bem sussurrado aos ouvidos de Salomão. Não foi bem recebido. Mas Betseba, a quem poderemos compará-la? Betseba é a representação de uma mulher sem discernimento. Uma mulher que não sabe dizer não. Você conhece pessoas que não sabem dizer não? Que com muita facilidade são intimidadas? Betseba não sabe dizer não. Betseba é a representação de uma pessoa que tem autoridade, que usa do seu persuadir para obter aquilo que se prometeu. Que usa do persuadir para obter aquilo que se comprometeu. O que teria Betseba com Adonias? Me fala, igreja. E o porquê ela se compadeceu a fazer o favor de se apresentar diante do rei para pedir algo que estava no coração de Adonias? Um coração cujo havia inveja, ambição, cobiça e possessão. Betseba é a representação de pessoas, inclusive dentro da igreja, que intercedem de forma errada. Como assim, pastor Cris? Que intercede de forma errada? Sim, ela se colocou como mediadora entre um homem invejoso, um homem que não tinha direito de pedir tais coisas ao rei. Sabia que uma pessoa que tem um coração de Adonias pede a Deus coisas que jamais receberão? Jamais. Ou seja, com qual moral, Adonias, pedes tu Abissag para tê-la como mulher? Com qual moral tu, Adonias, pede a Deus uma princesa, uma virgem
que serve ao Senhor, sendo que és um pornógrafo até o dia de hoje. Cuidado o que pedes para Salomão. Cuidado o que pedes para Deus. Betseba é a representação de pessoas que intercedem de forma errada. Podemos compará-la a Samuel, que teve misericórdia de Saul. Lembra disso? Betseba, ela fez um acordo e diz que ela iria interceder perante o rei a favor de Adonias. Betseba fez o certo? Sim ou não? Não. Obviamente que não. Por que não? Porque uma autoridade, o homem de Deus que deseja guardar os mandamentos do seu pai Davi, do seu rei celestial, jamais pode se deixar manipulado ou influenciado por Betseba. Jamais. Mesmo dentro do seu palácio. Betseba é a representação de mulheres que não aconselham bem os seus maridos. Isso é a representação de autoridade que não tem discernimento e querem aconselhar homens de Deus a mudar decretos. Sabia que tem essas pessoas, inclusive dentro desse ministério, que querem aconselhar homens de Deus, se colocam na posição de autoridade, sendo que não tem discernimento nenhum? Querem aconselhar homens de Deus a mudar decretos? Pois isso serve-se para pastores, serve para os líderes e serve para membros. Se a tua mulher não está nos caminhos do Senhor, não dê ouvidos a ela. Quando os assuntos tratam do reino de Deus. Se o teu esposo não está nos caminhos do Senhor, não dê ouvidos a ele. Quando os assuntos tratam acerca do reino de Deus. Por acaso, o rei Davi não teria maior autoridade sobre a vida de Salomão do que a Betseba? O Deus Pai não teria maior autoridade na vida de Yeshua do que Maria? Por que alguns católicos usam o nome de Maria somente conforme o pedido dela em relação ao vinho e à água na boda de Canaã? Lembra dessa passagem? Por que eles usam isso, os católicos, como escape? Em dizer que Maria é a intercessora, aquele que intermedia entre o homem e o Pai. Pois guardam aquilo que eu vou falar nessa noite. Betseba jamais pode intermediar quando Davi dá um comando para Salomão. Jesus disse a Maria: "O que tenho eu contigo, mulher?" Na realidade, o pedido aceito foi pelo discernimento do Filho de Deus, que aquilo era o momento de iniciar os milagres. E não porque Maria interveio, ou muito menos porque Jesus teria que prestar conta com Maria. Jesus teve o discernimento naquele momento que era o momento de iniciar.
Mas Roma interpreta da forma que deseja interpretar. Nunca se esqueça dessa frase. O que tenho eu contigo, mulher? Por que será que ele respondeu assim? Falta de respeito à sua mãe? Não, claro que não. Mas quis dizer tudo. Betseba é a representação de uma mulher insensata. Diferente, inclusive, de Maria, cujo Espírito Santo estava sobre ela. Diferente de Maria, que concebeu Jesus por intermédio do Espírito Santo, porque entre todas as mulheres, ela foi agraciada. Mas Betseba não foi agraciada. Não podemos esquecer que Betseba, ela traiu o seu próprio esposo com o rei, quando ela se deitou com o rei Davi. Lembra disso? Lembra a famosa situação onde Satanás propôs para Davi o adultério, quando ele passeava no telhado e avistou Betseba tomando banho? Agora vocês podem alegar, mas pastor Cris, certamente Betseba foi obrigada a se deitar com o rei Davi, afinal era rei. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Todas as mulheres, quando assim o rei desejava, por lei, por ordem e por medo, eram obrigados a se apresentarem perante o rei. Mas Betseba teve prazer em se deitar com o rei. Betseba foi trazida até o rei, mas por honra ao seu esposo poderia dizer não, mesmo que lhe causasse a vida. Inclusive, há mulheres nobres assim, que sabem dizer não. Há mulheres assim, que defendem princípios, custe o que custar. Há mulheres que têm coragem de enfrentar homens por defenderem a sua honra. Mas Betseba se submeteu aos caprichos do rei, aos caprichos de um homem cuja a desejou, sabendo que era casada. Entenderam? Então Betseba é a representação da mulher insensata que quer interceder a favor dos seus filhos. Assim como a esposa de Zebedeu. Lembra dessa passagem? Betseba é a representação de uma insensata que pede algo para uma autoridade, sendo que não é para pedir. Pois para um Salomão, o que vale é o comando do rei. Assim diz o Senhor. Versículo 26. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se à ponte do altar.
foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vai matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia, faça o que ele diz. Mata-o e sepulta-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recai sobre a cabeça de Joabe e sobre os seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construi para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que você sair e atravessar o vale de Cedrão, você será morto. E você será responsável por sua própria morte. Simei, respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, vai seguindo a história, 3 anos depois do rei Salomão ter advertido para Simei, tu vai ficar em Jerusalém, eu não vou te matar. Era para Simei ter morrido, mas misericórdia Simei recebeu por parte de Salomão. E Salomão tinha dado um decreto para o homem que amaldiçoou Davi, o seu pai, anos atrás, e que jogou pedras contra a carroça de Davi. Um homem maldoso que amaldiçoou Davi. E Salomão teve misericórdia. Só que diz, e decretou algo para ele: tu vai ficar em Jerusalém, vai construir tua casa, vai permanecer. O dia que tu sair de Jerusalém, tu irá morrer. Só que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maac, rei de Gad. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gad. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gad, procurar os seus servos. E de lá, Simei trouxe os seus escravos de volta. Já ouviu falar aquilo que Jesus disse? Quem quer ganhar a sua própria vida, a perderá. Há muitas pessoas que vão atrás dos seus escravos, atrás daquilo que pode lhe trazer a morte definitiva. Sabem que não podem fazer, mas mesmo assim vão atrás dos seus escravos, porque não querem perder. Não querem perder.
para ganhar sua própria vida. Simei se recusou perder para ganhar. E preferiu quebrar o decreto, o pacto que tinha com o rei Salomão. E saiu de Jerusalém. Vocês conhecem pessoas assim? Que por não perder os seus escravos, fazem de tudo para procurá-lo e trazê-lo para Jerusalém? Mas sabem que se fazem isso, vão morrer. Olha que fala a palavra do Senhor. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltando a Jerusalém, gente, Salomão sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Pois ele mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz jurar pelo Senhor e o adverti? No dia que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? Disse Salomão. E acrescentou: no seu coração, você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Bom, quando há uma ordem por parte de Deus, quando há um comando, um juramento a ser cumprido da parte do Senhor para o homem deve cumpri-lo com sua palavra. E deve ter temor e tremor. Há muitos que têm a sua vida determinada, aonde o Senhor decretou: não saia de Jerusalém, porque certamente se sair de Jerusalém, você vai morrer. Há muitos que não se importam com a mensagem dos profetas. Muitos continuaram a sair de Jerusalém, continuaram a ir em terras longínquas, e mesmo que retornem, assim diz o Senhor, pois a profecia há de se cumprir sobre esses que saíram. Se tão somente você sair, você vai morrer. Pois assim diz o Senhor. A minha palavra não muda. Quando há uma promessa para que meu reino seja estabelecido de forma fiel, é necessário remover do meio da plantação o joio que foi lançado em meio do trigo. É necessário queimar o joio, amontoá-lo, fazer montouros e lançar fogo sobre ele. É necessário eliminar o joio. E é necessário que o trigo seja harmonizado. É necessário que todas essas coisas se cumprem para que o reino de Deus seja estabelecido de forma organizada. Há pessoas que devem sair, diz o Senhor. E há pessoas que serão obrigadas a sair de Jerusalém. E há pessoas que são convidadas pela misericórdia do Rei a permanecerem
apenas em Jerusalém. Se elas saírem de Jerusalém, eu decreto da sua morte. Há pessoas que devem entender o propósito pelo qual o rei estabeleceu o seu juízo e o seu julgamento, diz o Senhor. Por acaso, Adonias era um rei bom? Era um homem bom? Os homens que conspiraram com ele eram homens bons? Pois dentro de Jerusalém, dentro da casa do rei, há homens que conspiram a favor de entregar o rei à morte ou tomar o lugar do rei. Pois nos últimos dias, escuta e anota o que eu vou lhe falar por parte do Eterno. Nos últimos dias, a igreja evangélica considerada a igreja do Senhor, considerada aquela que lê a Bíblia, que jejua, que ora, que tem conhecimento teológico, aquele cujos os louvores são ouvidos por milhares, será essa que irá fazer parte do sistema de Adonias. Será essa que vai conspirar contra Salomão, contra os profetas de Deus, contra a noiva de Cristo. Será essa que vai cantar vitória antes do tempo. Ela irá dizer, a igreja evangélica irá dizer, todo o povo está conosco. Afinal, essa é a verdadeira igreja. Essa é a verdadeira noiva. O povo já nos elegeu. É claro. E é certo que haverá um líder. Haverá um Adonias para essa geração. O anticristo será o Adonias dessa geração. O anticristo ambiciona o poder, deseja o poder, deseja o domínio sobre as nações. Mas eu vou lhe falar, enquanto o rei vive, o anticristo não reinará no trono do rei. Porque o rei vive eternamente. Aleluia! Feche os seus olhos, todos vocês. Feche os seus olhos e repete comigo que vive o Rei eternamente. Que vive Yeshua eternamente. Aleluia! Pois em verdade, assim diz o Senhor, não sejais como Betseba. Não tenha misericórdia de forma alguma do traidor ou daquele que tenta conspiração dentro da minha casa. Esses devem ser expulsos e devem ser colocados limites para esses, porque são esses que irão conspirar a favor de Adonias. São esses que farão parte do grupo dos rebeldes, assim diz o Senhor. E um rei que é rei, um pastor que é pastor, um líder que é líder, um profeta que é profeta, coloca ordem para obedecer os comandos de Davi. E, se necessário, ele recusa o pedido de Betseba. Então não dê ouvidos aos tolos.
Estabelece um conselho fiel, assim diz o Senhor. Não deem ouvidos a homens imorais ou mulheres levianas, diz o Senhor. Por mais que sejam próximos, estejam atentos, para que vós não sejais persuadidos pelo coração ou pela misericórdia, quando é para exercer justiça. Assim diz o Senhor. Pai amado, que as Betseba desse ministério sejam tratadas, ou sejam tratados. Há momentos que deveremos expulsar Simei e entregá-lo até mesmo a Satanás. Porque é aquele que, recebendo oportunidade de permanecer em Jerusalém, é falso, não é verdadeiro, às custas do rei Salomão e dos servos e soldados de Salomão, faz aquilo que é proibido e, sabendo, continua fazendo. Pois chegará um momento que virá aos ouvidos de Salomão aquilo que é. E Simei certamente será expulso do meio daqueles que tiveram oportunidade de se redimir, porque afinal em Jerusalém é onde está o Rei. Quantos Simei tiveram oportunidade e receberam misericórdia, mas até o dia de hoje são falsos. Querem viver um evangelho para salvar a sua própria vida e recorrem aos seus escravos, querem de volta a seus escravos. E Satanás, para esses, providenciará a escapada dos seus escravos para justamente que essa vida se perca. Mas quem quer salvar a sua própria vida, a perderá. E quem perderá sua vida pela causa do Rei, em permanecer em Jerusalém, mesmo se deves perder família, perder filho, perder emprego, perder prazer, perder computador, perder a pornografia, perder um amante, perder negócios. Se não perder isso, então sairás de Jerusalém. Só que cuidado, porque Salomão sabe de tudo. E chegará um momento, Salomão enviará o filho de Joiada para estabelecer o seu juízo sobre ti, Simei. De Deus não se zomba. Que essa palavra possa produzir uma reação sobre todos os Simei, sobre todos os Adonias, sobre todas as Betseba que estiveram a me ouvir. Obrigado, Senhor. Amém. Tendo recebido essa oportunidade, essa chance de se redimir, não farias tu o teu cadastro?
Não farias tu uma casa em Jerusalém? Rapidamente, Simei fez uma casa sobre a ordem do rei. Ou seja, você quer viver? Constrói tua casa em Jerusalém. Quer viver? Faça tu parte desse ministério da UCI. Faça tu parte do ministério onde guardamos os princípios do rei em Jerusalém. E eu aguardo o teu cadastro. Vocês estão vendo o QR Code? Aqui, aproxima seu celular. Aproxima seu celular e faça o seu cadastro. Vamos, CMI, vem morar em Jerusalém. O Senhor é misericórdia, mas não mente para Deus. Não tente enganar Deus. Não tente enganar Deus, fazendo o que é errado, sabendo o que é errado e querendo permanecer em Jerusalém. A misericórdia do Senhor opera, a graça opera, mas tem um prazo de validade. Quando se acaba, depende do Senhor, é Ele que decide. Aguarda o teu cadastro. Corre, nós cuidaremos de você. Se tão somente morar em Jerusalém, na Online World Church, é uma representação, claro. Você verá o quanto tu serás cuidado, o quanto tu serás nutrido. Mas lembra-te, Simei, se estás debaixo da autoridade de Salomão, deverás prestar conta com Salomão. Deverás até pagar os teus impostos para Salomão. Deverás ser fiel ao Senhor, fiel ao teu rei, com um compromisso de obedecer aquilo que existe quando há um trato ou uma aliança. Seja bem-vindo na Online World Church. Desejo para vocês uma excelente semana e próximo sábado nós temos mais um encontro às 21 horas.